No Diversão e Arte de hoje, teremos a arte da diversão. Tem a alegria da comédia, os aplausos da atuação e a democracia da dublagem. Niso Neto, no Diversão e Arte. Niso, um prazer ter você aqui com a gente no Diversão e Arte. Eu quero começar falando o seguinte, vou dar um breve currículo seu aqui que inclusive chama atenção. Ó. Ator, comediante, dublador, diretor, roteirista, podcaster e até locutor. Ilusionista, inclusive. Qual dessas facetas surgiu primeiro e como é que as outras foram entrando ao longo da sua carreira? Bom, Bruno, antes de tudo, um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei como ator muito criança. Foi em 72, a TV era em preto e branco ainda. E comecei com meu pai, né? Foi logo que ele foi para a Globo. E comecei ali, meio como uma brincadeira, era moleque, né? E aí, em 80, fiz minha primeira peça. E foi ali que a mosquinha realmente me picou. E foi quando eu comecei mesmo uma carreira profissional mais efetiva, né? E aí, cara, 83 veio a dublagem. E em 88 veio a mágica e aí comecei Nunca fiz nada na vida que não fosse isso, que não fosse atuar, que não fosse estar no palco. Você lembra desse primeiro personagem que você fez, em 1980? Lembro, foi um infantil chamado Diamante do Grão Mogol, da Maria Clara Machado, direção do Wolf Maia. E era uma peça de aventura, de capa e espada. Eu lembro como se fosse ontem, né? Nossa, é rápido, né? E dessas suas diversas facetas, a mais recente foi o quê? O podcast? Sim, posso dizer que foi o podcast. A gente está há 1 ano e pouco, já chama Nisológico. E é uma experiência muito legal, estou aprendendo ainda, né? E já estamos aí no episódio 88, mais ou menos. E é muito interessante, está indo super bem. Você que está nos vendo aqui, procura lá no YouTube, Nisológico, você vai adorar. Tá muito legal o podcast. E aí, aproveitando, falando sobre isso, eu queria saber de você o seguinte, com a internet, com os podcasts, a gente tem uma gama, né? Muita diversidade. Como é que você faz para diversificar o seu conteúdo, para chamar a sua atenção? Para chamar a atenção para o seu conteúdo, para o conteúdo que você produz? Olha, complicado, né? A internet hoje, como você falou, abriu demais, né? E hoje todo mundo com o celular tem uma emissora de TV na mão, né? Com o celular você grava, você edita, você coloca no ar em questão de horas, de minutos na internet. Eu tento assim, no caso do podcast, com os convidados, né? Trazer, que é o maior desafio, né? Você vê quanto tempo eu demorei para confirmar com vocês aqui, não é verdade? Então você conseguir fazer o cara sair de casa com tantos podcasts. Tem gente que fala, não, Niso, podcast não, cara, eu gosto muito de você, mas eu tô cansado já. É um desafio bem grande, né? E como é que você consegue persuadi-los? Cara, falo, dá uma olhada aqui, bota o link lá da nossa playlist, falo, dá uma olhada aqui para você ver em que pé que tá e tento diversificar o máximo possível, né? Levo muita gente de comédia, muita gente de dublagem, principalmente. Mas aí vem também cientista político, vem gente de ciência, trazer essa diversidade que aos pouquinhos a gente vai conquistando. Legal. Niso, você cresceu nos bastidores do humor brasileiro, né? Num meio onde sempre é muito cercado por ego, por vaidade. E o seu pai, na escolinha, serviu de escada para muitos outros atores, para muitos outros artistas, né? Você tem alguma lembrança curiosa, alguma coisa que te marcou dessa época, assim, de alguma atitude que você achou muito nobre do seu pai nesse sentido? Com certeza. Bom, você que está nos vendo que não sabe o que é escada, escada é o ator que contracena com o comediante e que levanta para o comediante marcar, como se fosse o lateral, né? Exato. Que seria do atacante se não tivesse o lateral para... Os cruzamentos do lateral. Exatamente. E o professor Raimundo foi um dos grandes escadas da história, né? Como foi o Dedé Santana, como é o Carlos Alberto de Nóbrega, né? E eu acho que isso foi uma atitude, assim, de muita humildade dele, um dos maiores comediantes do mundo, eu diria, né? Chico Anísio. E servir de escada ali, e muita gente que ele trouxe também, né? Eu me lembro uma vez que ele falou que
o Boni, que era o diretor artístico da Globo, o Boni, pai do Boninho, né, do Big Brother, um gênio da televisão, ligou e falou: Chico, tem um comediante fulano que está passando muita necessidade e ele precisa trabalhar. Você coloca ele na escolinha? Ele prontamente colocou. Eu falei: mas vem cá, você não gosta do trabalho desse cara? Você já ouviu você falando mal do trabalho dele? Você vai botar ele na escolinha? Eu falei: vou. Porque é um cara de 70 anos que está passando necessidade. Então, mesmo ele não sendo aquilo que vai acrescentar tanto, né? Eu vou ajudar ele, botou o cara lá. Né? Isso é uma atitude muito altruísta, não é verdade? Claro. É bonito. Sem dúvida. Bonito de ver. É verdade. Falando agora sobre dublagem, exige uma... A gente está falando de altruísmo, de generosidade, né? O que também acontece na dublagem, né? Já que, por exemplo, você dá voz para outro ator brilhar. Sim. E você faz isso com uma versatilidade absurda, né, Niso? Obrigado. Você muda timbre, sotaque, entra e sai de personagem com muita naturalidade. Isso é DNA de família ou você foi lapidando essa habilidade? Olha, os dois. A genética foi bem generosa comigo, né? Então, eu sempre fui muito bom de voz. As pessoas tendem a me comparar com meu pai, que é uma covardia, né? Eu antigamente me incomodava muito com isso, mas depois com a maturidade eu falei: cara, ser comparado com o Chico Anísio é uma covardia tão grande que eu não vou me estressar com isso, né? Nunca. Mas exigiu terapia da sua parte? Sim, com certeza. Mas nunca eu vou chegar aos pés dele. Nunca. Mas uma coisa eu te falo, no quesito voz, a gente, ó, Tá próximo ali. Sabe? Mas o dom e o talento não são suficientes. Você tem que adquirir técnica, você tem que treinar. E aí você observa, né? Trabalho de imitador é isso, né? Observação, treino, você vê os registros de onde a voz sai. Tem voz que sai daqui, tem voz que sai... Opa! Tem voz que sai anasalado, tem voz que sai por aqui, né? Não que saia por aqui, mas ela vem, né? Uhum. E aí você vai aprendendo. Aí vai aprendendo e eu acho que os dois, é você dosar o dom, o talento nato, né? Com a técnica. Mais ou menos como um diamante bruto. Um diamante bruto ele vale, né? Uhum. Mas ele lapidado vai valer muito mais. Qual foi o personagem que você dublou e teve uma autocrítica e falou assim: putz, eu mandei bem ali, ali se sentiu, você estava no seu auge ali? Olha, eu acho que o Curtindo a Vida Doidado, né? O Ferris Bueller, foi um trabalho bem bacana que eu fiz, mas isso foi bem lá atrás, né? Tem muita coisa, a dublagem é uma demanda enorme. Eu já devo ter dublado mais de 5.000 filmes, entre séries e animações e longas, né? Mas um que eu estou muito satisfeito agora é o Cobra Kai, que eu faço o Daniel Larusso, e é um trabalho que eu fiquei bem feliz. Tivemos agora o longa, né? Que é o Karate Kid Lendas, que eu fiz também, e foi um trabalho bem bacana, que me deu muito prazer de fazer. E em cima disso, uma curiosidade, você já pregou alguma peça, já brincou com alguém que de repente um amigo ou amigo do filho que ligou, você atendeu, sacaneou com uma voz de algum personagem que você dublou, alguma história assim? As pessoas pedem muito, né? Não me lembro assim exatamente de pregar alguma peça, né? Mas as pessoas pedem muito hoje em dia com a facilidade da tecnologia, do celular. Muita gente que eu não conheço me aborda, né, pelas redes sociais, falando: manda um áudio aqui para o meu filho, ou para um amigo meu que está fazendo aniversário, com a voz do personagem tal. Isso é uma coisa meio delicada, porque a gente vive de fazer áudio, né? E aí criou-se uma coisa muito legal, que é um site chamado Nossas Vozes. Você entra em nossasvozes.org.br. É uma loja virtual que tem um menu de mais de 100 profissionais de voz, entre eles eu tô lá, e você com R$30, você consegue o seu áudio personalizado com a voz que você quiser. R$30 é um preço muito razoável, né? É verdade. Pensa um pouco. E o mais interessante, eu não recebo nada desse dinheiro. Esse dinheiro vai para um fundo para ajudar profissionais de dublagem que estejam passando por necessidade. Pô, que bacana. Então, para ajudar o cara num tratamento, ajudar o cara numa cesta básica, a poder comprar ajudar a comprar um microfone, para ele poder ter o home studio dele, entendeu? Então, é uma causa muito nobre e atende a essa demanda de quem quer ter o seu áudio com a sua voz preferida. Que bacana. Uhum. Niso,
estava falando de internet agora há pouco, e eu não sei se você concorda, mas pelo menos de uns 10 anos para cá, a gente vê um tema, uma pauta muito atual quando a gente está conversando com atores, humoristas, que é a questão do politicamente correto. Ainda mais com a Sim. questão da internet, né? Que é, pô, sempre tem muitas piadas, muitos memes, espalha muito rápido. Você acha que a relação do público com a comédia mudou por causa da internet? Essa questão dos estereótipos, da polarização, de temas muito sensíveis. A tecnologia está mudando o formato ou a essência do humor continua a mesma? Olha, a tecnologia está mudando o mundo, né? A forma da gente ver o mundo, de se comunicar, quantidade de material que a gente recebe e pode entregar também, né? Então isso mudou bastante, porque a gente fala do politicamente correto. Vamos pensar antigamente, né? Quando não existia internet e as pessoas não tinham, na verdade, onde se expressar, né? As pessoas não tinham onde se expressar. E hoje tem um debate muito sério, aberto, que é a questão de raça, de gênero, de pessoas com deficiência, a questão da xenofobia, que é você brincar com a região da pessoa, de onde ela nasceu, né? E isso é uma coisa muito delicada. E antigamente as pessoas se ofendiam com isso. No caso da raça, nós somos uma sociedade escravocrata. O Brasil teve 300 anos de escravidão. Isso é uma coisa muito enraizada, né? Então, eu acho que realmente isso fez mudar, né? Você vê o meu pai, por exemplo, tinha personagens extremamente machistas, porque era um estereótipo de humor da época. Hoje em dia isso está mudando, isso tem que mudar. Então, o dito mimimi tem uma razão, que eu acho que é isso, sabe? As pessoas se ofendem e já não é mais como era antigamente. Como eu falei, está aberto um debate, estamos numa fase de muito mais consciência em relação a machismo, a racismo, a questão de gênero, como eu falei. E as pessoas agora têm onde se expressar e estamos numa fase de reparação também em relação a isso, sabe? Eu acho importante, e vou dizer uma coisa também, muita gente eu sei que não vai concordar, mas eu vivi isso. Na época da ditadura, era muito pior. Era uma coisa muito pior, sabe? Hoje em dia as pessoas são canceladas, simplesmente. Você vai receber mensagens de ódio, a internet ela fomenta muito essa coisa do ódio, você pode se expressar anonimamente, né? De uma forma muito mais, entre aspas, fácil. Eu, por exemplo, nunca recebi ofensa nenhuma na rua. Eu ando de metrô, eu vou na 25, e as pessoas me abordam o tempo inteiro, pedem para tirar foto. Nunca na rua as pessoas falaram coisas para mim que falam na internet de uma forma muito agressiva e de uma forma muito odiosa mesmo, sabe? Você já sofreu boicote virtual, cancelamento? Não chega a cancelamento, mas tem gente que ofende muito, deixa de seguir, e faz parte também sabe, Eu me lembro que na época da ditadura, cara, eu peguei, assim, você fazia uma peça e você tinha um censor federal que ficava na plateia e você tinha que fazer uma sessão especialmente para ele, não podia ter mais ninguém na plateia, e o cara ficava lá com a pranchetinha dele, ele tinha que cumprir cota, e ele censurava. Sempre ele ia cortar alguma coisa, né? Então são novos tempos. São novos tempos, mas o humor, ele sobrevive. Muita gente fala assim, seu pai seria cancelado hoje? Não, porque ele ia se adaptar. Quando ele começou nos anos 50, você não podia falar palavrão no teatro. O que ele fazia? Não falava palavrão, simplesmente. Depois veio os anos 70, a época da liberação, né? O movimento hippie, Beatles, Woodstock, a pílula, né? Começou o pessoal a querer palavrão nos shows. O que ele fez? Botou palavrão. Se adaptou. Se adaptou. Então, você vai se adaptando. Você falou bastante sobre a questão que a internet está mudando não só o humor, como está mudando o mundo, né? Tudo. E aí a gente tem um outro tema aqui também, eu acho que é muito sensível, inclusive para os artistas, para quem faz humor, que é a questão da inteligência artificial. Sim. O que me chamou bastante atenção, eu acredito que você também tenha visto, o Maverick, que no caso daquele personagem, o Val Kilmer, que já não falava mais, mas a inteligência artificial fez ali, reconstruiu, né? Reproduziu a voz dele ali. Você acha que isso ameaça o trabalho dos dubladores? E como é que se reinventar quando você está concorrendo com software? Isso vai mudar o mundo, né? A própria medicina
pensa um pouco a medicina, tem coisa mais, uma faculdade mais rígida, mais difícil do que se formar em medicina e você conseguir seguir uma carreira. A medicina vai ser muito influenciada pela IA, né? E vários outros segmentos, ela vai sair por aí devastando, né? E é claro que vai influenciar também. Eu acho que a dublagem não vai acabar. Existe, inclusive, um movimento para legislar a nosso favor, para você poder botar ali um limite. Exatamente, sabe? Mas é um trabalho muito artístico e nós temos hoje também a dublagem, ela, ao contrário de quando eu comecei, tem uma legião de fãs muito grande, sabe? Que, nossa, sabem coisas do nosso trabalho assim, que é inacreditável, coisa que eu nem lembrava. Tem gente que chega e menciona, né? Então acho que isso pode nos ajudar bastante também, sabe? Agora, vai atrapalhar, com toda certeza. Mas mesmo assim, ó, deixa eu fazer um merchan aqui. Eu tenho um curso de dublagem online, 100% online, você não precisa ser ator profissional para fazer, chama Versão Brasileira Você. É só você entrar em cursonizoneto.com.br. Lá eu dou todo o caminho das pedras para você entrar no mercado de dublagem. Inclusive o curso é online, você faz a hora que quiser, quantas vezes quiser, do dispositivo que quiser. Eu acho que vai atrapalhar um pouco, mas não vai acabar. E quando você está falando da questão do curso, você percebe que ainda há muito interesse assim, em artistas em aprender a dublagem? Existe, muito interesse. A dublagem ela mudou muito. Quando eu comecei em 83, era um trabalho completamente anônimo, visto dentro do meio como uma coisa menor. Falava, isso é coisa de gente que está no final de carreira e tal. E era um mercado muito, muito mais restrito, né? Porque pegava só a TV aberta. Aí depois veio o movimento geek, que muito por causa dos animes, aí começou a crescer o interesse pela dublagem, os fãs, né? E hoje em dia você faz um evento geek, nossa senhora, você é ovacionado ali como uma grande celebridade. Tem dubladores aí com 1 milhão de seguidores nas redes. É verdade. Isso não é pouca coisa, né? Então, muito interesse, muita gente querendo entrar. E o que é bom, né? Porque movimenta, né? E aí com o streaming, nossa, o mercado cresceu muito. E aí também muito mais concorrência, muito mais gente fazendo, muito mais estúdios, né? Mas é um mercado muito aquecido. E você que tem autoridade para falar sobre isso, eu sempre ouvi falar que a dublagem brasileira é referência no mundo todo. Sim, é verdade? Por quê? Com certeza. Está entre as 3 melhores do mundo, acho que somos nós, os italianos, os alemães. E é muita tradição, né? A dublagem ela faz muito parte da nossa cultura. E quando ela começou lá atrás, nos anos 50, quem fazia dublagem era o pessoal que veio do rádio, das radionovelas e tal. E a gente sempre foi muito referência também nesse campo dos radioatores, né? Como a gente chamava. Então já começou com gente muito boa. Então ela foi lapidando, foi crescendo, sempre foi um mercado grande, né? O Brasil, um índice de analfabetismo enorme. E, então a dublagem muito necessária, ela é muito inclusiva também. E, então muita tradição e vem, né, cada vez crescendo mais com grandes mestres nos ensinando. Então eu acho que isso nos ajudou bastante. Aí entra também aquilo que você falou no início, já vem o talento também, misturando com a técnica, com a evolução, né? E entra a tecnologia também. Nós somos referência, a Disney, a Pixar, a DreamWorks, nossa, eles nos reverenciam, né? Todos esses grandes longas, esses grandes filmes, nós são e-mails falando, nossa, que maravilha o trabalho de vocês e tal e tal. Isso é muito gratificante. E Niso, seja na dublagem, seja na atuação propriamente dita, no podcast, tem a questão do improviso, que me parece sempre muito presente, inclusive no seu trabalho também, né? Você acha que, como é que se usa essa habilidade no seu dia a dia profissional, assim? É possível treinar o improviso ou também depois de muitos anos de carreira você vai tendo aquela confiança, aquela segurança em poder improvisar? Olha, os dois, viu? Improviso é meio que a cereja do bolo, né? Você não é muito bom você contar com o improviso. Mas quando vem naquela hora aquela inspiração, sim, mas tem também treinamento. Por exemplo, tem grandes shows como a gente chama de impro,
de improviso, que são como se fosse uma aula de teatro, né? É um grupo e aí a plateia sugere temas e você, em cima daquele tema que a plateia escolheu, você improvisa ali na hora. E aí uma vez eu fui fazer uma participação num show desse e falaram assim para mim, olha, então vamos combinar o dia tal, mas tem o treino dia tal. Falei, treino? Mas não é improviso? Mas o improviso você treina. Aí você vai lá, uma espécie de ensaio, que não é ensaio porque você não sabe o que você vai fazer. Mas aí nesse ensaio, algumas pessoas lá fazem o que o público vai fazer, te dá um tema e você ali sai improvisando e tem muitas técnicas também, né, de improviso. E então sim, o improviso ele se treina, e você com o tempo você vai ganhando É mais ou menos como decorar texto. Decorar texto, cada um tem seu método, mas quanto mais você acostuma a decorar, mais o seu cérebro vai sendo treinado para aquilo entrar em você, entendeu? E com os diretores que você trabalhou, eles sempre deram liberdade para você também poder improvisar? Depende. Por exemplo, eu estou fazendo uma peça agora, Nunca Desista de Seus Sonhos, do Augusto Cury, que você não tem espaço ali para improviso. Eu coloquei, como a gente chama, alguns cacos, né? Que são frases que você, fora do texto, mas coisa que eu coloquei ali, vi que funcionou e eu mantive. Mas você não tem, durante o decorrer da temporada, espaço para ficar improvisando, sabe? Agora, já no stand-up, sim, vai depender da reação da plateia. Aí tem coisas de atualidade, né? E coisa que na hora te vem uma ideia ali, você vai, tenta e bota, às vezes funciona, às vezes não. Quando funciona, você mantém. E, enfim. Então vai depender muito da linguagem do que você está fazendo. Quando você fala disso, eu penso muito na questão do time, né? Dos atores, dos humoristas, enfim, a questão do humor, da dublagem, a questão do time é tudo, né? De você ali saber a piada que funciona, o tempo e tal. Como é que você se relaciona com essa questão do tempo? Não só quando eu falo dessa questão do teu timing da piada, mas porque você trabalha com muitas coisas, né? Você tem diversas atividades. Como é que você administra o seu tempo? Cara, é uma loucura, assim, porque a gente não sabe literalmente o dia de amanhã, né? Por exemplo, quando você faz uma novela, você só vai saber da sua semana na sexta-feira, no final da tarde. É quando eles liberam a escala, que é o que a gente chama de roteiro, né? Da sua semana. Então você não pode se programar para nada. Você marca um dentista, você fala, ó, tô marcado dia tal, mas tem uma chance grande aí de eu ter que mudar essa consulta. E aí outros trabalhos também é um problema, né? Pô, te chamam para fazer um evento, alguma coisa, você fala, ok, eu vou confirmar agora, mas sabe-se lá como é que eu vou estar nesse dia, sabe? Então é muito louco, assim. É a mesma coisa roteiro de turnê, né? Eu estou em turnê com essa peça agora e eles vão gradativamente soltando ali o roteiro e a gente vai sabendo e vai ali tentando se encaixar. É um trabalho autônomo que literalmente você não sabe como é que vai estar a sua vida. É muito louco, mas ao mesmo tempo é fascinante, porque não tem rotina, né? Mas exige muito planejamento também, né? Exatamente. E um planejamento dentro das limitações que a nossa vida oferece, porque é assim. A gente vai levando. E você estava falando agora dessa diversidade de áreas de atuações. Dá para dizer que uma área alimenta a outra, já que no seu caso tem teatro, humor, dublagem, ilusionismo. Como é que elas se relacionam entre si na sua vida aí? Olha, uma ajuda a outra, né? Com toda certeza. Dublagem é um trabalho de ator como outro qualquer, né? Tem gente que fala, você prefere dublar ou atuar? Mas peraí, dublagem é atuação, tanto que é o Sindicato dos Artistas, é o SATED, que nos representa. Você tem que fazer dublagem, você tem que ter o DRT, que é como se fosse vamos falar assim, o CRM do médico, né? Mas por quê? Você vai dublar um ator, você tem que ser ator. Então como é que eu faço para conseguir o DRT? Cara, você tem que fazer teatro, você vai fazer um curso de teatro profissionalizante, que depois de 2, 3 anos vai te dar o DRT. Mas aí é que entra o que eu vou te falar, que você perguntou. Mas pô, vou ter que fazer teatro, cara? Eu não quero fazer teatro, só quero fazer dublagem.
Mas pensa o seguinte, você vai fazer teatro, não é só para tirar o DRT, para você aprender a atuar. Porque dublagem é um trabalho de ator e é muito competitivo. Então, você vai dublar, vou tirar muito por cima, assim. Você vai dublar o Anthony Hopkins, na minha opinião, o melhor ator do mundo. Você tem que ser bom, cara. Né? Você não precisa ser tão bom quanto ele, né? Mas você tem que chegar lá. E para isso, cara, você tem que ter a base do trabalho de ator, que é o teatro. O teatro é o clássico, né? E a dublagem também ajuda no teatro, porque é um trabalho de voz. Meu pai dizia, se você se cria no rádio, meu pai não fazia teatro, né? Ele não tinha formação teatral. Nunca fez uma peça de teatro na vida. Fazia os shows dele, né? Que era basicamente stand-up. Mas ele tem a bagagem do rádio. E a dublagem te traz essa bagagem. Então é um plus, assim, né? Então no teatro a dublagem ajuda muito também, né? E ajuda também no stand-up. E aí o trabalho de ator vai ajudar na mágica também, porque é um trabalho de palco, é uma performance de ator também, né? Então é uma coisa ali né, ajudando a outra. E uma coisa que eu sempre falo, quanto mais coisas você souber fazer dentro do meio, melhor. Além da experiência que vai te trazer, você tem um leque, né, muito maior de coisas, né? Então eu faço evento corporativo com mestre de cerimônias, eu faço dublagem, eu faço stand-up, eu faço TV, faço teatro. Então é aquele emaranhado de experiências que só vai agregar. Uma dessas você acabou de citar, a questão das palestras, né? Onde Sim. você conta as histórias do Chico e compartilha lições que você aprendeu com seu pai, Chico Anísio. Pelo retorno que você recebe do público, Niso, o que você sente que mais inspira a plateia nessas apresentações? Quais valores ou ensinamentos do Chico ainda tocam as pessoas hoje em dia? Olha, essa palestra chama Histórias de Chico, o segredo do sucesso do mestre do humor. Eu conto através de histórias, desde quando ele entrou no rádio, quando ele começou, e foi muito difícil para ele no início. Todo mundo pensa que Chico Anísio sempre foi Chico Anísio, né? Não, no início ele pensou em desistir várias vezes. Então eu toco em resiliência, trabalho de equipe, disciplina, como você delegar, como você administrar tantos talentos e tal. Eu acho que o que mais toca é isso, esse início dele, que foi a resiliência, que foi o que levou ele realmente a seguir em frente, numa época que era muito mais difícil, no início dos anos 50, onde a televisão não tinha nem nascido ainda, e tudo girava em cima do rádio, e uma gama de talentos absurda, e aquele rapazinho que chegou de Maranguape com aquela cabecinha, né? Aquele joelhinho, e para ele conseguir ali se destacar e se criar dentro daquele meio, e foi muito difícil, mas ele foi, né? Ele foi e insistiu e conseguiu mostrar, né? Porque tem muita gente com muito talento nesse ramo que não consegue. Ele foi contratado por uma rádio, assim, não contratado, né? Mas um diretor de programação falou: olha, eu estou vendo que você está insistindo muito aqui, eu vou te dar aqui um dia de uma quarta-feira à noite, você vai escrever um programa aqui, eu vou te dar 4 quarta-feiras. E para você tentar aqui o seu projeto. Ele foi, bolou um programa, fez, devia ser muito bom, né? Fica imaginando. E foi totalmente transparente, assim. Ninguém falou bem, ninguém falou mal, nada, passou desapercebido, nenhum anunciante quis. E aí o cara falou, ó, a gente tentou aqui, e ele falou, e de graça, né? Ele falou, se de graça eu não estou conseguindo, quem vai me pagar para eu trabalhar? Então eu vou fazer minha faculdade de Direito, isso aqui já chega dessa brincadeira. Até que muito perto dali ele conseguiu um contrato. Foi dali que ele seguiu, né? Então você vê, né, como as coisas são, né? Quanta gente... Mas teve a insistência dele. Exatamente, né? Passou por uma situação dessa, ele já vinha insistindo muito e desistiu ali. Não seria anormal ele desistir. E aí foi a hora que ele falou, chega, não quero mais saber disso, vou partir para outra. Teríamos perdido, né, Chico Anísio como artista.
Nossa, a arte brasileira, o humor brasileiro teria... Pensa um pouco. O direito ia ganhar muito, né? Eu imagino ele como advogado, imagina? Ah, Ele num tribunal, é né? verdade, é verdade. Nossa Senhora! Ah, mas a cultura ganhou muito mais, né? Foi muito melhor, né? Com certeza. Eu não estaria aqui agora, provavelmente. É verdade. Niso, para finalizar, a gente falou do Niso diretor, ator, dublador, ilusionista, roteirista, mas e o Niso pai, o Niso marido, o Niso que é gente como a gente? Tudo bem que você falou que pega metrô, vai na 25, mas enfim, o Niso fora da arte ali, fora da atuação, tem alguma outra faceta, alguma outra faceta sua que você ainda não contou aqui pra gente? Não sei, de repente o cozinheiro, o atleta, enfim, alguma outra coisa que o público não saiba? Olha, não, viu? Minha vida é muito normal, assim. Realmente eu fora Quer dizer, normal sem ser normal, né? Porque a gente que é artista não tem nada de normal, né? Um bando de maluco que usa a arte para poder seguir em frente, né? Cara, eu levo uma vida muito normal, assim, muito... Uma coisa que eu e minha mulher temos, que pode soar um pouco estranho assim, que nós estamos agora com um projeto pessoal novo que se chama Em Busca da Balada Perfeita. A gente é baladeiro, né? A gente gosta de... A gente se conheceu na balada, eu conheci minha mulher numa balada. Pô, e tá com ela até hoje. Estamos há 22 anos juntos, temos 2 filhas lindas e a gente até hoje gosta de sair na balada. Estamos na cidade perfeita, né? Sem dúvida. Que é São Paulo, onde a noite é muito efervescente. Então, hoje mesmo a gente tem uma balada para ir e a gente está fazendo algumas resenhas no Instagram sobre a balada perfeita e nós não vamos conseguir nosso objetivo, porque não existe a balada perfeita, nada é perfeito. Mas né? vocês avaliam o quê? Se a bebida é boa, se a Tudo, música é legal? exatamente o som, a frequência, o ambiente, a estrutura do lugar. Para que público é mais voltado? Exatamente. A gente vai de tudo, né? Desde a balada LGBTQ, que são as nossas preferidas, até a balada dita hétero, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Você vai nas baladas agora, são muitas, muitas tribos. Isso é uma coisa que a gente ama. E quando a gente bota isso na internet, tem gente que fala e começa, né? Internet. Toma vergonha na cara. Você é um cara de 60 anos. Sim. O que tá fazendo na balada? Eu falei, querido, tô vivendo a vida, curtindo uma coisa que a gente ama fazer, né? E teu pai ia estar com muita vergonha de você, posso te garantir que não. Tenho certeza que não. Então a gente está super feliz Isso é uma coisa, né? Mas em geral, eu vivo uma vida muito simples, assim. Sabe? Sem grandes aparatos. Tá certo. Bom, boa balada pra você hoje. Ah, obrigado. Foi um prazerzaço. Prazer meu. Ideia. Foi uma ótima entrevista. Adorei bate-papo com você, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre você. E é isso então, pessoal. Diversão e Arte de hoje com o Niso Neto termina aqui. Até a próxima semana. Tchau.